Então o Jardim é um cara, um conceito completamente diferente do brasileiros aí. Um cara seríssimo, é um cara que trabalha pela instituição, pelo clube, ele não trabalha pelo jogador. Ele está muito acomodado com a resposta dos jogadores, né? Acomodado demais, e tem incomodado com isso demais, né? Tá vendo? O cara não tá vendo resposta dos jogadores. O cara coloca o time pra fazer tal coisa. Vamos supor, você tá num trabalho, você coloca o cara ali pra fazer uma função, né? E ele não faz. Qual que é o negócio da empresa? Vai, né? Vai cair a de produção. O Pedro Lourenço pode ser ou tá sendo o herói vilão do Cruzeiro? É isso que vamos acompanhar aqui no vídeo de hoje. Pedro Lourenço tá falando demais ou ele tá sendo correto, tá sendo coerente em dar essas entrevistas polêmicas dele, assim, né, do nada. O Pedro Lourenço solta aí, né, acaba atrapalhando o elenco, né, do Cruzeiro, acaba atrapalhando aí o time. Vocês acham que o Pedro Lourenço ele fala muito ou ele tá coerente com as falas dele? Ele age como um torcedor e não como dirigente? Precisa melhorar a assessoria de imprensa do Cruzeiro ou não? Ó, vou falar uma coisa pra você, viu? Sempre que o Pedro Lourenço vai, né, para um programa dar uma entrevista, ele é polêmico. Ele fala demais, ele fala o que vem na cabeça dele e o que vê dá na teia, né? Algumas coisas ele tem razão, né? Na questão aí, a maioria das coisas ele tem razão, ele fala como um torcedor mesmo, né? E ele falou aí do Diniz, né? Falou que deu errado, né, no Cruzeiro, e falou também mal do elenco que foi montado pelo Cruzeiro, pelo Alexandre Matos. Vamos ver aqui. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, que é muito importante aqui, beleza? A maioria que assistem não deixa o like, não se inscreve e acaba prejudicando aí o alcance do canal, beleza? Então eu peço para você deixar o like e se inscrever pra gente seguir aí com o vídeo, vamos. E eu acho que a formação do nosso time também, que foi feito, não foi uma escolha assim adequada, né? Hoje a gente mostra que não foi bem feita, né? Então, eu disse para ir no vestiário, nós estamos no jogo, falei, ô Diniz, você acha que esse modelo de jogo seu, ele vai dar certo? Você confia? Não confia nele 100%. Falei, então quero te agradecer porque eu não confio mais. Eu acho que na vida, Seabra, nós todo dia tem que renovar, né? Tem que ver, mudar e não... Eu acho que o erro do Cruzeiro no início foi ter achado que o problema era o Fernando Seabra, que era um dos, né, menos, como é que eu posso dizer, é um dos problemas ali que não tinha. Na verdade, o Seabra não era o problema do Cruzeiro, sempre foi os jogadores, sempre foi a má vontade dos jogadores. Então foi aí que surgiu o problema aí do Cruzeiro. Acabamos jogando a culpa no Seabra por ser o famoso professor, né, iniciante, o famoso técnico iniciante. E a gente acabou aí que... Eu acho que o problema nem o Diniz era, né? Se for analisar, porque... Olha pra você ver, o Leonardo Jardim chegou e a gente não viu tanta diferença, né, do esquema de jogo, né, do Diniz pra ele. A gente não viu até hoje aí um esquema diferente, um esquema ofensivo ali, né, de pressão. Sempre a mesma coisa, saída de bola de trás, perigosa, sem profundidade, o jogo, né, sem todo mundo espaçado demais, é foda. E não tava indo, né, então é até o sub-humano, né, lá na torcida, 60 mil pessoas xingando a pessoa e acabamos que liberando ele e nós perdemos muito tempo. E só uma questão aqui, Rafa, ainda falando sobre o Diniz, porque ficou aquela dúvida, ele chegou a ser demitido antes do jogo contra o Juventude, ou ali, naquela última rodada, já existia essa ideia da demissão e depois você acabou voltando atrás, Pedro? O que acontece, olha, que quando você vai, o seu diretor vai procurar um técnico, todo mundo também,
o nosso rival que também estava procurando um técnico. Acabou se esbarrando os mesmos técnicos, né? E a conversa saiu, aí ficou ficou uma coisa meio chata, né? E eu tinha marcado com ele uma reunião da segunda-feira para conversar com ele, e eu vi ele isso aí. E nós tivemos aí o pessoal da imprensa que foi lá demitir ele lá na entrevista, e ficou muito mal a colocação, né? Então deixou ele mal lençol, e nós também muito mal, né? Pegou muito mal para nós a situação. Mas eu ia conversar com ele, igual eu conversei com ele na segunda-feira, né? E eu ia conversar isso tudo com ele e chegar num acordo, se continuasse, não continuaria. E acabou que ele me garantiu que ele gostaria de ficar, que tinha a condição de fazer o time jogar, de melhorar, e aí eu apostei minhas fichas nele e acabou que não deu certo. Você falou que esbarrou técnico, qual técnico esbarrou? Não, o Atlético estava procurando técnico. Foi o Jorge Jesus, na época. Isso. É porque os dois estavam procurando técnico, que aí a imprensa que cobre o Atlético acabou descobrindo. Não, Jorge Jesus não, é o Castro. Não, é o Castro. É o Castro. Luiz Castro que tá... Estava com ele. E acabou que... Isso, aí a gente acabou descobrindo. Ô Pedrinho, então, página virada, o técnico do Cruzeiro agora, Leonardo Jardim, que a gente tem para falar, pelo menos, do trabalho dele, até de outras declarações que você deu, da metodologia, você destacando, inclusive, isso, muito diferente do que você já tinha trabalhado, elogiando o trabalho do Leonardo Jardim. Só que a gente sabe que no Brasil os resultados contam, né? São 7 jogos, 3 empates, 3 derrotas, só uma vitória. O Leonardo Jardim, pelo peso que ele tem, pelo tamanho que ele é e representa para o futebol hoje, ele teria um respaldo maior à frente do Cruzeiro em comparação a outros treinadores? O Diniz, por exemplo, apresentou um início de trabalho ruim, né? Isso acabou pesando, a pressão foi muito grande. Você acha que o Jardim, a gente sabe que vai sofrer pressão, mas do outro lado, o Cruzeiro entendendo a dificuldade que foi trazer o Leonardo Jardim, o tamanho dele, ele pode ter um respaldo maior? Rafa, boa pergunta. Eu vou até voltar no assunto. Ontem nós vimos de Porto Alegre do avião, nós estávamos fazendo um retrospecto dos jogos do Cruzeiro. Acho que em 15 jogos do ano passado para cá, acho que nós ganhamos 4 jogos. Então é horrível, simplesmente. Nós temos umas 20 partidas sem jogar bola. Essa aí, eu não vou aqui tampar o sol com a peneira, né? Eu não vou tampar o sol com a peneira, não vou iludir ninguém. Mas olha os resultados nossos, eu não sei dos números, e ele estava me mostrando. Jardim. Que são horríveis. Se nós tivesse um primeiro turno, nós tínhamos, segundo turno nosso do brasileiro, de segunda divisão, nós fizemos 19 pontos. Então a questão é o seguinte, então um trabalho do Jardim, eu não estou de ideia trocar técnico, não vou trocar. Só se ele chegar para mim e falar, vou embora, não quero treinar, porque nós trocamos 3 técnicos, então se você não tiver a convicção que vai dar certo, e confiar na pessoa, e nós não vamos, eu até brinco, tem que contratar 3 técnicos, um dirige um mês, outro dirige, porque fica difícil, né, agradar. Então ele não vai trocar de técnico, né? É o que o torcedor espera, é o que o torcedor quer, porque os jogadores têm que mostrar em campo porque eles são profissionais, porque eles estão aqui no Cruzeiro, né? Até hoje não mostrou, pô. Vamos colocar, vamos ser sinceros, que o problema do Cruzeiro não é técnico, não é o técnico. É o elenco mal montado, ou jogadores que não sabem o peso da camisa do Cruzeiro e não quer representar o Cruzeiro, né? Problema físico, o Leonardo Jardim falou que o Cruzeiro já tem problema físico aí de muito tempo. Alguns jogadores sem condições de ser titular, sem condições de jogar a bola. É foda. Tem que melhorar. Então o Jardim é um conceito completamente diferente do brasileiro aí. Um cara seríssimo, é um cara que trabalha pela instituição, pelo clube, ele não trabalha pelo jogador. Ele está muito acomodado com a resposta dos jogadores, né? Acomodado demais, e tem incomodado com isso demais, né? Tá vendo? O cara não tá vendo resposta dos jogadores. O cara coloca o time pra fazer tal coisa. Vamos supor, você tá num trabalho, você coloca o cara ali pra fazer uma função, né? E ele não faz. Qual que é o negócio da empresa? Vai cair a de produção. Então é isso que tá acontecendo no Cruzeiro. Às vezes o cara coloca um sistema tático no Cruzeiro, no time, nos jogadores, só que os jogadores não respondem da forma que o técnico pede, né? Então isso é um problema muito sério. É um problema de, né? Não pode ser problema de falta de competência dos jogadores, né? Falta de competência e falta de respeito com o Cruzeiro, né? Porque se o cara
né, sabe o que tem que fazer e não faz, ele é, né, um filho da puta, na minha opinião. Filho da puta. Então, o Cruzeiro precisa analisar esses jogadores aí que tá sabotando o time e na janela do meio do ano, ó, dispensar todo mundo, trazer jogadores que realmente quer jogar, quer comprometimento com o time, realmente quer jogar no Cruzeiro, né? Não é jogadores que tá aí só por tá e ganhando, comendo dinheiro do Cruzeiro e fica fácil, né? Então o Cruzeiro precisa melhorar muito nesse aspecto, dar oportunidade para a base, né? Que o Cruzeiro não dá muita oportunidade para a base, isso é um problema, né? A gente vê os meninos da base aí jogando muita bola, então é foda. Ele se refere ao jogo lá na Argentina, ele fez 3 substituições pro time avançar para ganhar, o time mandou para trás, né? Aí, tá vendo? Tá vendo? O cara fez 3 substituições pro time ir pra frente. Ou seja, ele falou pros caras jogar pra frente, os caras jogou pra trás. Então é um problema muito sério isso aí, né? Ou os jogadores não respeitam a camisa do Cruzeiro, ou, né, tem algum problema interno com a diretoria aí, que os jogadores não querem jogar bola, né? Alguma coisa 20 jogos que não joga bola, 20 jogos. Então isso, e ele tem falado, e ele não está satisfeito com o desempenho do clube, ninguém está, né? E eu vou aqui falar que tá, porque nós não estamos satisfeitos, e ele muito menos. Os jogadores também não estão satisfeitos. Agora, eu, sinceramente, eu espero que o Jardim fique aqui uns 2, 3 anos, se Deus quiser. Dentro disso, eu já vou passar para o Lélio para a próxima pergunta. Então vamos lá, o jogo de ontem. Se falou muito dessa questão de arbitragem, talvez a pergunta que a gente está recebendo mais ali no YouTube, de o Tempo, no YouTube, @Tempo Esportes, é a seguinte: o Cruzeiro está tentando tapar o sol com a peneira e transferir a responsabilidade para a arbitragem, ou o Cruzeiro assume que mesmo com a expulsão, com prejuízo e tudo mais, o Cruzeiro realmente não estava bem, não conseguiu, mesmo tendo jogadores experientes, mudar uma história sem um jogador, o que tem que acontecer, né? Porque isso acontece toda hora, né? Olha, outra deixei isso claro, né? São dois casos. Um é o juiz fez aquela lambança toda, é um ponto. Esse é um ponto que prejudicou muito o nosso time. Segundo, o nosso time não está merecendo ganhar, não tá bem. Tá mal, não tá jogando bem. Então, aquele ali não tampa os erros do nosso time, a falta de competitividade, os nossos jogadores que nós trouxemos aí, que você sabe, não você tá aqui, não tá rendendo o que nós esperávamos, que o técnico espera, e que eles mesmos esperam. Isso foi falado no vestiário antes do jogo, foi falado depois do jogo, e eles devem uma resposta para o nosso torcedor aí, a gente tá esperando isso na quarta-feira, né? E é igual eu te falei, você pode ver as últimas partidas do Cruzeiro, nós não estamos jogando mais, eu não estou entendendo, a gente... Olha, Edmar, a torcida pode ficar tranquilo, que eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, né? O nosso técnico não passa, ele é um cara muito rigoroso. Eu fui nessa viagem, não levei nem o meu filho, nem o Alexandre. Eu quis ir sozinho, eu queria entender o que está acontecendo, sentir o ambiente, conversar sem interferência, sem outras pessoas perto. Então eu fui nessa viagem para ver de perto mesmo se tem alguma coisa além do mau futebol que nós estamos jogando, né? E tem? Não tem, né? Então, eu acho que é uma questão de tempo, a gente tem que dar tempo aí pro Jardim, e ele vai... ele tem que achar o time, né? Porque o nosso time hoje, na realidade, o nosso time não foi ele que trouxe os jogadores, né? Ele não tem um jogador aí. Tem o Wanderson, né? Só o que ele pediu foi o Wanderson. Que tava o negócio aí meio no embrola, a gente trouxe assim, né? Mas... eu sei que então ele não tem, o que eu quero dizer pra vocês é que ele não tem compromisso com nenhum jogador, e ele não passa a mão na cabeça de nenhum jogador. Ele não passa. Não passa mesmo, porque daí, antes do Lélio entrar, a gente ouviu semana passada, tá aqui o Bruno, Bruno Faleiro, obrigada, viu, Bruno, que não me deixa mentir, a gente teve alguns companheiros que soltaram a história de que dentro do Cruzeiro havia, como é que eu vou dizer assim, o pessoal não estava todo mundo satisfeito, porque, pelo caso do Matheus Pereira, que ele teria, tipo assim, regalia. É assunto polêmico. Exatamente, Léo. Ele teria regalias, né? Que os outros não teriam. Qual que é a verdade? Pessoal, se identifica ajudando o canal com qualquer valor no Pix, beleza? O QR Code está aqui, ó, em cima. Fechou? Verdade disso, Pedro. Como é que tá o ambiente no Cruzeiro entre os jogadores? A gente sabe quando chega jogador ganhando mais ou menos, não sei o quê. Existe uma... a gente trabalha no mundo do futebol, né? Existe vaidade demais da conta. O ambiente é como?
Olha, regalia não tem para ninguém. A situação do Matheus Pereira, vocês aqui são pai, né? O Matheus Pereira, ele vem muito tempo tentando ter um filho. A mulher dele perdeu, não sei se foi 2 ou 3, gravidez de risco. E agora, então ele, todo dia, você vê, eu tive a esposa teve o filho ontem, e que foi 41 semanas. Então ele queria acompanhar de perto. Então quando nós viajar que são amistosos, igual viajou para a Argentina, a mulher dele tá pagando o caminho. E ele queria acompanhar de perto. Agora, como que o Jardim vai obrigar o cara a viajar? Com a cabeça que ele tá aqui com a esposa e com essa preocupação total com o filho, né? E primeiro filho, a dificuldade que é. Então, o Jardim fez o correto e deixou ele ir treinando, e ele vai treinar todos os dias, faz o que todo mundo faz. A única coisa que não foi pros jogos. Só isso. Igual hoje mesmo cedo, ele estava lá cedo treinando. É um cara que dedica, é um cara que é super profissional, não tem nenhum problema com ele. Lá não tem problema de disciplina com o jogador, não tem nenhuma coisa disso. Agora, um ganhar mais, outro ganhar menos, isso aí todo clube acontece, né? E isso faz parte, né? E eles sabem disso, entende. E a dificuldade que se tiver é porque o nosso técnico lá, ele é muito direto, né? Eu não sei se tem essa dificuldade, porque o jogador não reclama disso, mas o nosso técnico, ele fala direto com as pessoas, ele não manda recado. Então ele fala que o cara errou, ele fala no meio de todo mundo, com a pessoa. Ele não tem isso com ele, de passar a mão na cabeça do Matheus, de jeito nenhum. Se o cara tem condição de jogo, ele leva. Se não tem, não leva, né? Então, o Jardim é um cara muito sério, vocês vão conhecer ele mais vezes aí, com o tempo, mas ele é um cara, ele tá ensinando muita coisa pra nós, muita coisa. Ele é um cara, e ele preocupa com o clube. Ele não preocupa com o jogador. Lélio. O presidente, o Cruzeiro conta até quando com o Matheus Pereira, depois desse desejo que ele manifestou de sair e tal, igual o senhor está falando, é um rapaz dedicado e tudo mais, é realmente uma gravidez de risco, você tem que levar em conta, mas o Cruzeiro conta com ele até o meio do ano ou até o final do contrato dele? Ô Lélio, depois daquela eliminação nossa para o América, eu tive uma conversa com os jogadores, eu fui bem franco para eles, todos eles, e eu disse, só eu que vou falar é o seguinte, eu não concordo, o futebol que nós estamos apresentando eu não aceito, e nós temos que melhorar demais, mas muito. Nós perdemos para a Série A, Série B e Série D. Isso não está no vocabulário do Cruzeiro e nem no meu. E a partir de hoje, qualquer jogador aqui no Cruzeiro que der uma entrevista, falar que não vai, que quer ir embora, amanhã você vai embora, você vai passar e acertar as contas e vai embora, pode ser quem for. Isso eu não vou permitir lá mais no Cruzeiro. Hoje, se chegar uma proposta para ele e ele quiser ir, e qualquer outro jogador que tiver proposta do Cruzeiro e quiser ir embora, eu libero do goleiro ao ponto esquerda. Todo mundo. Tá na leva. Se tiver, não. Tô dizendo assim, todo mundo que não tá satisfeito, vem cá, fala isso. Agora, eu não vou, você chegar lá, fazer uma entrevista com o cara, eu quero ir embora, eu não quero jogar aqui mais, pô, né? Então, a nossa obrigação, nós cumprimos rigorosamente em dia com eles, então eles também têm que cumprir com nós. Agora, não quer ir embora, então que acerta a conta e vai embora, né? Mas o Matheus, acho que já é assunto resolvido, e ele... Agora ele vai voltar. Tem um filhinho dele, né? Proposta por ele? Foi do Zenit, né? Que foi mas antes do Palmeiras? Não teve. Foi só a do Zenit, depois viu o negócio do Flamengo que ele não quis ir, né? Mas só teve isso, não teve outra proposta. Flamengo e Zenit. Você ia completar alguma coisa, Léo? Não, só ia falar que essa foi uma pergunta de um torcedor do Cruzeiro, o Thales Rosa, e que mandou. Pessoal, é isso aí. Essa foi a entrevista aí. Se você quiser ver a entrevista completa lá no canal do Tempo Esportes, né? E é isso aí, rapaziada. Essa, né, foi a entrevista polêmica aí do Pedro Lourenço. Que eu não vi nada de polêmico, simplesmente falou a verdade aí, né? Que tem que ser falado. Ele fala como torcedor, como dirigente, né? Eu só acho assim que tem coisa que tem que ficar ficar em sigilo, né? Igual jornalista, eles querem polêmica mesmo. Eles querem gerar entretenimento para a rede deles, mas assim tem que tomar muito cuidado com o que ele fala, porque isso pode prejudicar o time, pode prejudicar o vestiário, o elenco do Cruzeiro. Alguns jogadores, consequentemente, né, foi um erro do Cruzeiro ter trazido, assim, qualquer clube, qualquer time do futebol, né, o time comete erro em trazer jogadores que não rendem, né, simplesmente assim. Por isso que Flamengo, Santos investe na base, porque para não precisar aí gastar milhões com jogadores que, né, não quando vem não rende nada, né? O que vejo hoje que tá rendendo, né? Que nas últimas partidas eu vi vantagem, assim,
vi um jogo bacana, foi o Anderson, o Dudu. O William vem jogando bem também. O Jonathan Jesus nem se fala, né? Um jogador assim que tem jogado muito bem, vai gerar aí frutos pro Cruzeiro. Fabrício Bruno, sem palavras, né? Joga muita bola. E o Kaique, né? A zaga ali do Cruzeiro tem jogado muito bem. Agora, do meio pra frente ali, cara, no último jogo, até o Mateuzinho jogou mal, né? Até o Mateuzinho. Mas é isso aí, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Mais uma vez. Tô cansado de pedir isso aqui. Nem precisa pedir, né? Você já sabe. Mas é isso aí, rapaziada. Valeu!